Olá amigos, eu sou Dalto Feira, analista de investimentos, e neste vídeo eu vou destacar aqui a carteira Perspectiva de Ações, que é um serviço que eu disponibilizo através do canal DV Invest no Telegram, que você pode fazer parte para receber essa carteira no seu celular, no seu desktop, bem como a carteira exponencial, recomendações de compra e venda de swing trade e informações relevantes durante cada pregão. Para isso é só clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Além disso, já te convido para que você possa se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalton Vieira Invest no YouTube. É só passar o cursor do seu mouse aqui em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito isso. Dito isto, então vamos aqui para a carteira Perspectiva, que é uma carteira de ações que foi iniciada em julho de 2018 e os critérios que eu utilizo de avaliação, para colocar os ativos na carteira, retirar os ativos na carteira, é única e exclusivamente a análise técnica. Ou seja, eu não utilizo nenhuma outra metodologia que não seja análise técnica, que é avaliar a evolução do preço no decorrer de um determinado tempo, resumidamente. A composição dessa carteira, no mínimo 3 ativos. Em média, fica com mais de 5 ativos na carteira. Quais são os ativos elegíveis para essa carteira? É a lista das ações que eu acompanho, que até o dia 1º de maio, que é hoje, dia 1º de maio, feriado, a gente tem aqui os ativos, os filtros que eu utilizo, e já tem nesses filtros aqui que eu utilizo, que é volume médio diário acima de 10 milhões, cotação superior a R$3 e volatilidade média diária acima de 1%, volume médio diário dos últimos 10 pregões e essa volatilidade média também dos últimos 10 pregões. Isso traz, nesse momento, uma lista de 100 ativos para eu avaliar e ou seja, avaliar usando análise técnica e colocar ativos na carteira buscando ter um bom desempenho, uma boa rentabilidade em cima dessa carteira de ações. Qual o peso de cada ativo na carteira? O peso de cada ativo na carteira é ponderado pela volatilidade média, ou seja, quanto maior a volatilidade do ativo, ou seja, quanto mais ele oscila no decorrer de cada mês, menos capital eu coloco nesse ativo para a carteira, menor o peso desse ativo na carteira. E quanto menor for a volatilidade, mais eu coloco capital nesse ativo para a carteira. De maneira geral, todos os ativos vão ter pesos iguais no final das contas. Ou seja, eu não divido 10 ativos e 10%. Não faço isso. Eu pego os ativos, se tem uma volatilidade maior, cada ativo tem o seu comportamento do preço. E quanto maior a volatilidade, menor o capital que a gente utiliza neste ativo. Qual a alocação mínima? 50%. Então, ou seja, no mínimo vai estar 50% comprada em ações. Pode estar 100% ou, enfim, entre 50% e 100% é a alocação da carteira em posições compradas em ações. Qual o benchmark dessa carteira? O índice Bovespa, que é o índice que eu utilizo para comparar o desempenho da carteira em relação justamente ao Ibov. Então, eu utilizo o Ibovespa aí como benchmark da carteira. Rolando aqui mais para cima, a gente tem quais são as revisões, quanto tempo eu reviso essa carteira? Mensalmente. A cada mês, a gente teve o encerramento agora do mês de abril, então aqui eu estou produzindo esse vídeo, na sequência já vou selecionar a carteira que vai ser disponibilizada agora no dia 2 de maio, no próximo pregão dessa quinta-feira. No início aí do pregão vai ser disponibilizada a nova carteira, que é a carteira Perspectiva para o mês de maio. Como são feitas as entradas e saídas, até corrigir aqui, entradas e saídas na carteira. Ela é feita da seguinte forma, no início de cada mês. E qual o preço que eu considero para a entrada e para a saída dos ativos? Estou retirando 3 papéis da carteira. Qual o preço de saída desse papel? O preço de abertura do primeiro pregão do mês. E para a entrada, preço de abertura do primeiro pregão do mês. Pode acontecer alguma saída do ativo na carteira no decorrer do mês? Pode. Raramente acontece, mas é possível acontecer. E quando isso acontecer, vai ser devidamente informado através do canal DV Invest no Telegram, ou seja, no seu celular, no seu desktop, em tempo real, e o preço que vai ser considerado vai ser o preço de fechamento do pregão. Olhando aqui para a divulgação, como é que eu divulgo essa carteira? Antes da abertura do primeiro pregão do mês, ou seja, antes das 10 horas, eu divulgo a carteira para que dê tempo para que você possa justamente fazer a sua seleção, ver se vai seguir ou não a carteira ou seguir um ou outro ativo que foi recomendado ali para a carteira do mês de maio, por exemplo, para a carteira de cada mês.
E isso é disponibilizado, como eu já disse aqui, no canal DV Invest no Telegram, que você já tem o card aqui em cima para que você possa receber essa carteira. Quais são os resultados dessa carteira, né? Qual é o resultado dessa carteira desde quando ela começou, desde julho de 2018 até o dia 30 de abril, né? Ou seja, o fechamento do mês de abril. O desempenho dessa carteira, dessa carteira de 38,2%, ou seja, até o dia 30 de abril, o desempenho da carteira 38,72%, e isso representa e o Ibovespa nesse mesmo período 29,67%. A carteira então está tendo uma evolução, ou seja, sendo melhor do que o Ibovespa, tendo desempenho superior ao Ibovespa em 9%, basicamente aqui desde julho de 2018. Graficamente falando, onde é que foi julho de 2018? Ibovespa aqui, julho de 2018, a carteira começou aqui, ou seja, quando o Ibov está dentro do movimento de subida, dentro da sua que está dentro de uma tendência de alta de longo prazo, quando está dentro de um movimento de subida, não é fácil bater o Ibovespa. Mas a carteira está tendo realmente um bom desempenho em relação ao Ibovespa e superando o Ibovespa em 9% até o mês de abril. Voltando aqui para a questão do resultado, falar agora do PDF que eu disponibilizo, da carteira, quais são as informações que eu disponibilizo mensalmente. Então a gente já sabe que a atualização dessa carteira é mensalmente e quais são as informações que eu disponibilizo no início de cada mês. Disponibilizo aqui esse PDF, esse arquivo aqui que você vai receber no seu celular, no seu desktop, falando sobre o desempenho da carteira no mês, 6,8%, ainda falta atualizar aqui alguns arquivos. Lembrando, esse PDF que eu estou disponibilizando aqui ainda não está totalmente atualizado. É só um exemplo para que você possa entender como é que é a interpretação desses dados desse PDF que eu disponibilizo em cada mês. Então teve um desempenho aqui no mês de 6,8%, Ibovespa 0,98% em abril, e isso representou um crescimento superior ao Ibovespa de 5,82%. Nos últimos 6 meses, a carteira bateu sempre o Ibovespa. E aqui só teve um mês que foi um mês negativo, a carteira ficou positiva, 3%, mas o Ibovespa teve um desempenho muito melhor do que a carteira, que foi em outubro de 2018. Mas desde julho, 38,72%, somatório total, Ibovespa 29,67% e um desempenho superior em 9% em relação ao Ibovespa. Aqui está o gráfico de evolução da carteira da carteira perspectiva em relação ao Ibovespa. Aqui é a carteira, aqui é o Ibovespa, ou seja, em dourado a carteira perspectiva e aqui em azul o Ibovespa. Mais abaixo, na página seguinte, você vai ter a informação do desempenho do mês, os ativos que estavam na carteira em abril, qual foi o desempenho desses ativos. A gente pode ver um destaque bem positivo para a BID4 e para a JBSS3 e o que ela representou na evolução da carteira de forma geral em relação ao peso que esse ativo teve na carteira. Aqui do outro lado já tem os ativos, ou seja, você vai ter a informação dos ativos que vão fazer parte da carteira do mês seguinte, que é agora o mês de maio, só que essa informação aqui ainda não está atualizada, tá? Só deixando claro que não está atualizada. Mais abaixo a gente tem o desempenho, a rentabilidade por ativo no decorrer do mês anterior, que é o mês de abril. Então aqui está os ativos que fecharam de forma positiva para cá e os ativos que fecharam de forma negativa para cá, ou seja, CSNA3 fechou de forma negativa, PETR4 também no mês, mas aqui tivemos vários desempenhos positivos na carteira no decorrer do mês de abril. E mais abaixo você vai ter a informação da nova composição da carteira, quem entra, quem sai para o mês seguinte, que nesse caso é o mês de maio, lembrando, está desatualizado. E aqui também aquele quadro lá que a gente tem, aquela tabela que a gente tem, qual é a volatilidade desse ativo para o mês que encerrou, qual a volatilidade média desse ativo, uma volatilidade média mensal e qual o percentual, o peso que ele vai ter na carteira para o mês seguinte, que agora é o mês de maio. Mais abaixo tem informação justamente mais detalhada de tudo que eu estou explicando aqui para vocês sobre a carteira, você vai poder ler e ter todas as informações. Aqui está a questão que eu já falei do filtro que eu utilizo. E depois disso o disclaimer, que é o termo de responsabilidade. Eu sou analista credenciado aí junto à CVM e credenciado pela APMEC. Vamos então aqui para a carteira perspectiva, falando agora do resultado aí do mês. Observe aqui o resultado do mês. Então, BID4 foi um grande destaque, JBSS3 outro grande destaque, Sabesp também se desempenhou muito bem, CSAN3 Cosan também se desempenhou muito bem. O destaque negativo do mês foi para a CSNA3, mas enfim, o geral da carteira foi uma evolução aí no mês de 6,8%, Ibovespa
subiu 0,98% e um desempenho 5,81% melhor do que o índice Bovespa. Então está aqui o meu acompanhamento, que eu faço acompanhamento aí direto em cima da carteira que eu disponibilizo, não só da perspectiva, como também da carteira exponencial. Essa aqui foi a carteira do mês de abril, ainda vai vir a carteira agora dia 2 de maio, vai vir a carteira aí do mês de maio. Lembrando, aqui na parte superior você clica aí e segue aí os procedimentos para receber essa carteira no seu celular, no seu desktop agora para o dia 2 de maio. Olhando agora também, falando agora também do gráfico aqui de alguns ativos, do desempenho, né? Só para falar a forma de que foi da entrada, o BID4 teve um bom desempenho, tinha fechado o mês passado, um mês anterior muito bem, optei por colocar o ativo no início desse mês, observe o desempenho 22,59%. JBSS3 também optei por colocar o ativo, gerou nesse mês, o ativo gerou um desempenho de 24,18%. Então, são ativos que geraram um bom desempenho. A Sabesp também coloquei na carteira, também um bom desempenho. Enfim, observe buscando sempre ativos que estão numa tendência aí de alta de longo prazo, graficamente falando. Logicamente que eu avalio além do gráfico mensal, eu avalio o gráfico aqui trimestral e também o gráfico anual. Eu olho no mínimo 2 periodicidades acima para tomar a decisão de que ativo que vai sair e que ativo vai entrar na carteira, nessa carteira perspectiva, na carteira mensal. Então é isso, amigos, espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Lembre-se, se ele é relevante não só para você, mas para outras pessoas, amigos que você tenha, lembre-se de compartilhar esse vídeo, deixa um like, deixa um joinha aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.